Pensa no atacante rápido, driblador, criativo e exímio na hora de colocar a bola para dentro do gol. Um dos maiores da história da França e o maior da história do Arsenal. Falou em lenda? Tem que se falar em Thierry Henry, um dos carrascos do Brasil na Copa do Mundo de 2006, autor daquele gol que mandou o quadrado mágico para casa. Como sempre, peço que se você ainda não for inscrito e estiver vendo esse vídeo, dá aquela moral aí se inscrevendo no canal. E caso goste, deixe o seu like lá no final. Senhoras e senhores, a história dele. Thierry Henry. Thierry Daniel Henry nasceu no dia 17 de agosto de 1977 em Les Ulis, na França. Desde muito pequeno, ele sempre foi muito rápido e mostrava um potencial enorme para ser jogador. E apesar de não ser muito fã do esporte quando criança, o seu pai insistia para que ele treinasse, pois via no moleque um talento nato, muito diferente e acima da média dos outros garotos. Então Henry começou a jogar por clubes amadores do seu bairro durante a sua infância. Quando tinha apenas 13 anos, um olheiro do Mônaco, Arnold Catalano, foi assistir um jogo do Henry. Seu time venceu por 6-0 e ele fez todos os gols. O olheiro não pensou meia vez em levá-lo ao Mônaco, sem período de teste nem nada. Porém, exigiu que o garoto terminasse seus estudos no colégio Clairefontaine. Contudo, o diretor do lugar não quis aceitar Henry por conta das suas más notas. Apesar disso, ele teve a permissão para completar os estudos e conheceu o grande mentor da sua carreira ainda no juvenil do Mônaco, Arsène Wenger. Na temporada 1994-1995, o Henry fez sua estreia como jogador profissional, em uma partida contra o Nice, válida pelo campeonato francês. Nessa temporada, o Mônaco terminou só em sexto lugar na Ligue 1 e não conseguiu ganhar nenhum título. Já na temporada 95-96, ele passou a ganhar mais oportunidades e entrar na segunda etapa da grande parte dos jogos, sempre pelas pontas, aproveitando seu físico e sua velocidade para cima dos laterais. Não à toa, muitos comparam o Kylian Mbappé ao Henry, pois além de franceses e de características parecidas, ambos começaram nas pontas e foram centralizados no decorrer de suas carreiras. O time do Henry, o Mônaco, fez boa campanha no campeonato francês e terminou em terceiro lugar. Antes de completar 19 anos, o Henry jogou o extinto europeu sub-18 com a França e sagrou-se campeão. Em 1996-1997, o Mônaco caiu na semifinal da Copa da Liga da França e na Copa da UEFA, mas não passou a temporada em branco, pois conquistou o grande campeonato francês, em que o Henry foi muito bem e ajudou muito seu clube ao lado do jovem Trezeguet. Foram 47 partidas na temporada e 10 bolas na rede. No Mundial Sub-20 de 1997, Henry e França perderam para o Uruguai na semifinal e não conseguiram o título. Entretanto, o garoto marcou 3 em 5 partidas e ganhou sua primeira oportunidade na seleção principal francesa. Na temporada 97-98, o clube já começou ganhando a Supercopa da França, segundo título como profissional do Henry, além de mais o terceiro lugar no campeonato francês. Apesar de muito jovem, o garoto estava numa ascensão absurda e não poderia ficar de fora da convocação para a Copa do Mundo de 98. Na temporada, ele entrou em campo em 44 oportunidades e anotou 11 gols. Uma Copa do Mundo em casa, uma pressão gigante, poderia ser um peso enorme nas costas de um cara que à época só tinha 20 anos. Mas o Henry ignorou esses fatores e foi um dos melhores e mais decisivos da equipe, sendo artilheiro dos Blues, com 3 gols em 6 jogos. A única partida que ele não entrou em campo foi justamente a final contra a seleção brasileira, por conta da expulsão de Desailly na semifinal contra a Croácia, e a alteração forçada do treinador para deixar o time mais defensivo. De qualquer forma, o jovem Henry já colocava o seu nome na história do futebol, sendo campeão da enorme Copa do Mundo. A notoriedade de ser destaque em um Mundial fez com que gigantes da Europa quisessem contar com o futebol do Henry, e a Juventus de Turim desembolsou 11 milhões de libras para tê-lo. Então metade da temporada 98-99 foi jogada no Mônaco e a outra metade na Juve. Sendo assim, defendendo as cores do clube francês durante esses 4 anos e meio, foram 140 jogos, 28 gols marcados e 2 títulos conquistados. Na Juve, o Henry estava mal de companheiros. Didier Deschamps, Antônio Conte, Edgar Davids, Zinedine Zidane
Del Piero e Pippo Inzaghi. Contudo, a adaptação do Henry ao futebol italiano ela não existiu. Os esquemas retrancados e jogar como centroavante não fizeram bem ao craque, que fez decepcionante 3 gols em 21 partidas. Depois de ainda disputar uma partida com a Juve, o Henry desembarcou em Londres sob forte desconfiança por conta do seu desempenho na Itália. Logo, seu mestre, Arsène Wenger, o colocou para jogar de atacante, substituindo Anelka, que havia deixado o clube. O começo foi difícil, 8 jogos sem marcar, mas aos poucos, o talento do Henry foi aparecendo, assim como os gols. Os Gunners terminaram a Premier League em segundo lugar e perderam a Copa da UEFA para o Galatasaray, ou seja, a primeira temporada da lenda em Londres foi sem conquistas. O Henry disputou 48 jogos e marcou 26 gols. Na Eurocopa de 2000, o Henry chegou como um dos principais nomes da França, que era uma das favoritas ao título do torneio. Ele anotou 3 gols em 5 jogos e foi muito importante na conquista. Os franceses derrotaram os italianos na decisão e ficaram com a taça da Euro, segundo grande título do atacante com o seu país. Já na temporada 2000-2001, o Arsenal amargou o vice-campeonato da Premier League e da FA Cup e passou mais um ano sem taças. Somando todas as competições, o Henry jogou 53 partidas e fez 22 gols. Na temporada 2001-2002, o Arsenal voltou a entrar nos trilhos das grandes conquistas e faturou a FA Cup, ou seja, a Copa da Inglaterra, e também conquistou o disputadíssimo campeonato inglês. E o Henry foi o principal nome da equipe, não à toa foi o goleador máximo dessa edição da Premier League. Ele fez 32 gols ao longo de 49 partidas e se consolidou como um dos melhores atacantes do mundo. A Copa do Mundo de 2002 foi um fracasso absoluto da seleção da França. Atuais campeões do mundo e da Europa chegaram como uma das favoritas ao título, mas o mau condicionamento físico de alguns jogadores e as péssimas atuações colaboraram para que o time não passasse sequer da fase de grupos e sem marcar nenhum golzinho. O Henry foi expulso contra o Uruguai no segundo jogo e nem chegou a jogar o terceiro contra a Dinamarca. Cartão vermelho para o Thierry Henry. E agora? Olha a França que começa a viver um drama terrível no San. Na volta do Mundial, Arsenal e Henry conquistaram a Community Shield, ou seja, a Supercopa da Inglaterra. A outra taça da temporada foi a da Copa da Inglaterra, e na Premier League mais um vice-campeonato. O Henry vivia o auge da sua forma física e técnica, e de forma muito merecida, ficou só atrás do companheiro de seleção Zidane e foi o segundo melhor jogador do planeta pela FIFA. Na temporada foram 55 partidas e 32 gols marcados. Como campeã da Europa, a França foi à disputa da Copa das Confederações, e o Henry comeu a bola, foi o nome do time, que não tinha o Zizou nem o Vieira, melhor jogador e artilheiro do torneio, com 4 gols em 5 partidas, e conduziu a seleção ao título, derrotando Camarões na grande decisão. Na temporada 3-4, Henry e Arsenal voltaram a conquistar a Premier League. Conquistar um campeonato de pontos corridos e disputado assim já é uma façanha. Agora, de forma invicta, ainda é para qualquer um. O super time do Arsenal, comandado por Arsène Wenger, simplesmente não perdeu, ganhou 26 e empatou 12 partidas, e levantou a taça de forma incontestável e invicta. De quebra, o craque francês foi o artilheiro da edição com 30 gols marcados e melhor jogador. E ao todo na temporada foram 39 ao longo de 51 partidas. O cara que mais fez gols na Europa e ganhou a chuteira de ouro. Números estratosféricos, que mais uma vez levaram Henry à eleição de melhor do mundo da FIFA. E mais uma vez ele ficou em segundo lugar, só atrás de Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Na Eurocopa de 2004, a França tinha um baita time, mas que não conseguiu passar pela zebra Grécia, que posteriormente viria a conquistar o título e caiu nas quartas de final do torneio. Já em 2004 e 2005, mais 2 títulos para conta, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. No campeonato inglês, segunda colocação. Como sempre, o Henry jogando demais, foi o artilheiro da Premier novamente, além de mais uma vez ganhar a chuteira de ouro da UEFA. Seu nome novamente foi vinculado entre os melhores do planeta. Desta vez ele ficou na 4ª colocação na eleição da FIFA. Ele anotou 30 tentos em 42 jogos nesta temporada. Apesar de amargar uma 4ª colocação no campeonato inglês, o Henry foi o artilheiro da competição pela 4ª vez, com 27 gols.
Conduzidos pelo francês, os Gunners conseguiram chegar até a final da Liga dos Campeões da UEFA. Mas depois de sair ganhando do Barcelona com um jogador a menos, sofreu a virada, e então Henry, maior nome da equipe e grande responsável por fazer o time chegar até a decisão, sentiu o gosto amargo de bater na trave na maior competição de clubes do mundo. Ele entrou em campo em 45 oportunidades e mandou 33 bolas para a rede nessa temporada. A maior competição de clubes foi perdida, e a de seleções também. Pois a França, que tinha jovens como Ribéry e Maloudá e experientes como Zizou e Vieira, passou aos trancos e barrancos pela fase de grupos, 2 empates e uma vitória, e chegou à fase eliminatória longe de ser uma favorita, mas depois de bater a ótima geração espanhola, a estrelada seleção brasileira, com detalhe para o gol do Henry. Aí o lançamento, jogou fechado! Gol! Da França! E a consistente seleção de Portugal chegou à final contra os italianos, só que desta vez eles deram o troco lá da Euro de 2000 e conquistaram o Mundial nos pênaltis. Individualmente falando, o Henry foi mais uma vez o 4º melhor futebolista do mundo. Na volta da Copa, o time de Henry não conseguiu manter a mesma pegada de anos anteriores e não ganhou títulos novamente, além de perder nomes importantes do elenco, que acabou ficando enfraquecido. O Henry teve uma lesão, que fez com que ele atuasse só em 27 partidas e fizesse só 12 gols. Essa, inclusive, foi a última temporada do craque, defendendo os Gunners nessa sua primeira grande passagem. Presentació del primer fitxatge de la temporada del Futbol Club Barcelona, la del davanter Thierry Henry, que ara per ara... Aquí tenim a Thierry Henry vestit amb els colors, amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. Benvingut, Thierry. Pois o poderoso Barcelona pagou 24 milhões de euros para contar com o atacante, que apesar de ter um talento fora de questionamento, já demonstrava que havia passado o pico da sua carreira e estava numa curva decrescente. Óbvio que apesar disso, por se tratar de uma grande estrela mundial, agradou o torcedor culé, que lotou o Camp Nou em sua apresentação. Apesar disso, ele não conseguiu ser o grande jogador que foi na Inglaterra. Coletivamente falando, ele pegou uma barca muito boa do Barça e esteve envolvido no título da Supercopa da Espanha, da Copa do Rei, da Supercopa da UEFA, do Mundial de Clubes, além de ganhar 2 edições de La Liga e o mais importante, a Champions League de 2008 e 2009, em que ele formou um trio de ataque imparável junto com Messi e Eto'o. Uma curiosidade interessante foi que após fazer um gol no primeiro tempo de um jogo, o Henry foi sacado do intervalo, pelo técnico Pep Guardiola. Ninguém entendeu nada, mas o espanhol explicou que o Henry fez isso fora de posição e que se deu certo um dia, em vários outros poderia não dar. A relação de ambos, inclusive, nunca foi lá essas coisas. Tanto que na última temporada do craque francês no Barcelona, ele esquentou o banco para o jovem Pedro. Sem espaço no clube catalão, ele entrou em um acordo para deixar o time. Sendo assim, com a camisa do Barça, foram 121 jogos, 49 gols, 29 assistências e 7 títulos conquistados. Na Eurocopa de 2008, muitos nomes de peso do time francês deixaram a seleção, depois de mais uma campanha frustrante. 2 empates e 2 derrotas. E as eliminatórias para o Mundial de 2010 foi um caos total. A França teve que disputar uma repescagem contra a Irlanda para ir à Copa de 2010. E depois de vencer por 1-0 em casa, a vaga parecia certa, mas os Blues conseguiram perder por 1-0 na volta, e a disputa foi para a prorrogação. Foi aí que o lance mais polêmico da carreira do craque aconteceu. Ele deu uma mãozinha para ajeitar a bola e dar o passe para Galás fazer o gol, classificando a França. Os irlandeses, assim como o mundo inteiro, viram o lance e ficaram enfurecidos, claro. Mas o juiz não. Depois do jogo, o Henry disse não ter tido a intenção, e que não é o juiz. O que torna essa história ainda mais bizarra foi que a Irlanda até cogitou reclamar na FIFA, e com razão, mas desistiu. Em 2015, foi descoberto que a FIFA emprestou 5 milhões de euros para a Federação Irlandesa reformar o estádio, em troca da desistência do processo. E caso o país não se classificasse para o Mundial seguinte, 2014, nem teria que devolver o empréstimo. E foi isso que aconteceu. Essa foi uma grande mancha na carreira do francês.
Depois desse imbróglio todo, a seleção da França foi à África do Sul passar uma vergonha daquelas. Empate com o Uruguai e derrotas para México e África do Sul, e mais uma eliminação vexatória na fase de grupos. Essa partida contra os sul-africanos foi a última do Henry com a camisa da seleção. Ele entrou em campo em 124 partidas, fez 51 gols, deu 30 assistências e conquistou 3 títulos. Ele é até hoje o maior artilheiro da história da seleção francesa. Da metade de 2010 até 2014, o Henry defendeu o New York Red Bull, abraçando um projeto de popularização do futebol entre os norte-americanos. E dentro desse tempo, mais precisamente em janeiro de 2012, ele retornou ao Arsenal para delírio dos fãs, em um contrato de empréstimo de só 2 meses. Até que a temporada americana começasse, em março. Esse período serviu como uma bela e nobre despedida do jogador, que é um dos maiores ídolos da torcida e o maior goleador da história do time. Sendo assim, com a camisa do clube londrino, o Henry jogou 377 partidas, marcou 228 gols, deu 103 assistências e conquistou 7 taças. Em dezembro de 2014, o veterano anunciou que não jogaria mais pelo New York em 2015 e que nem voltaria mais aos gramados, encerrando assim a sua bela carreira. E ao todo, com a camisa do New York, foram 135 jogos, 52 gols marcados, 42 assistências e nenhum título de relevância conquistado. E jogando por clubes entre 1994 e 2014, o Henry foi a campo em 794 partidas, fez 360 gols, deu 194 assistências e ganhou 16 títulos. Dois anos mais tarde, em 2016, o Thierry Henry começou sua trajetória na beira dos gramados, mais precisamente como auxiliar técnico da Bélgica, onde permaneceu até o final da Copa do Mundo da Rússia. E se tem uma coisa que o cara tomou gosto, foi tirar a seleção brasileira nas quartas de final de uma Copa. Lá estava ele no banco belga, na vitória por 2-1 sobre o Brasil. Na temporada 18 e 19, ele assumiu o posto de treinador do Mônaco, depois da saída de Leonardo Jardim, e quase conseguiu a proeza de ser rebaixado, terminando a Ligue 1 em 17º lugar. Já na temporada 19 e 20, ele assumiu o Montreal Impact, onde ocupa o cargo de treinador até hoje.
um dos melhores jogadores da história da França e do futebol. Um super craque, que no auge era imparável. Comenta aí o que você achou da atitude dele, do lance de mão na bola, e o que achou dos números da carreira do homem. E claro, deixe a sua sugestão para os próximos vídeos. Os mais pedidos são postados antes. A você que assistiu até aqui, meu muito obrigado de coração. Peço que mostre o canal para os seus amigos, compartilhe nos grupos de futebol de WhatsApp. Vai estar ajudando demais o canal a crescer. Até o próximo vídeo e falou!